Mais um episódio revelando a origem da Alpha. Será que precisávamos de mais um episódio explorando o passado da personagem? Eu te digo que sim, precisávamos. E você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo do X-Manteiga. Eu sou o Dinho e hoje eu tô aqui para falar de The Walking Dead, o segundo episódio da 10ª temporada. E uma temporada que promete, e no estilo The Walking Dead, ir esmiuçando e contando detalhes de cada personagem interessante e importante. Nesse caso, a Alpha, que é uma personagem muito, mas muito intrigante e... vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas antes de continuar, eu quero pedir para você deixar aqui embaixo alguns emojis e eu quero inovar hoje. Eu não sei se tem uma mulherzinha com a cabeça raspada no emoji. Se tiver, deixa aqui para representar a Alpha. Se não tiver, deixe zumbis, porque estamos falando de The Walking Dead, então, né, tem que ter zumbis. Bom, segundo episódio da 10ª temporada intitulado We Are the End of the World, que significa nós somos o fim do mundo, que é uma frase que a Alpha repete muito com o Beta, porque nesse episódio nós vamos ver o primeiro encontro deles, como eles se conheceram, né? Mas vamos do começo. O episódio já começa com um flashback de 7 anos atrás, mostrando a Alpha e a Lydia, com 10 anos ali na época, né? Porque afinal, no tempo presente ela tem 17 anos, transitando no meio de uma horda de zumbis, mostrando que essa prática que a Alpha ensinou para os sussurradores, né? Ela já utiliza há muito tempo, que é aquele esquema que o Rick fez também lá na primeira temporada com o Glenn. E The Walking Dead usou muito isso, né? Que é deixar o corpo todo sujo, cheio de sangue e tudo para se misturar no meio dos zumbis. Então a Alpha também já usa essa técnica há um certo tempo. Elas vão parar num galpão que parece ser uma fábrica ou local de trabalho, né? Que foi abandonado, e lá elas encontram o Beta, né? Mas ainda não é o Beta. Ele não tem nome, porque a Alpha meio que fala, não precisamos mais de nomes, né? Somos todos monstros agora, é o que ela responde quando a Lydia pergunta sobre o Beta, né? Então a gente já sabe que é ele ali, pelo porte, né? Porque o Beta é bem alto e tal, depois ele fala e a gente já reconhece a voz dele. Enquanto isso, no presente, aqui onde nós estamos na 10ª temporada, a gente vê a Alpha e o Beta conversando e o Beta querendo convencer a Alpha a voltar, porque lá no primeiro episódio eu falei que eles estão sumidos, né? Tipo, faz tempo que os sussurradores não aparecem, desde a morte lá nas estacas, onde foi determinado um limite que era dos sussurradores e do grupo da Michonne. Ela meio que concorda, mas pede para ele ter calma, que tudo vai dar certo, que eles vão continuar temendo eles pelo que eles fizeram. E ele vai sair numa próxima missão em busca de mais guardiões, né? Que são os zumbis ali que os sussurradores se misturam. E aí ela pede para ele levar as gêmeas. E essas gêmeas têm um papel muito interessante, porque a primeira gêmea, né, uma loira e outra é ruiva, a loira é a mãe daquele bebê, né, aquele menino, a gente fica sabendo aqui que é um menino, que ela entregou lá na frente de Alexandria. Vocês lembram disso? O 11º episódio da 9ª temporada, em que a Connie, ao ver essa cena, vai lá e salva o bebê, porque ela tinha largado ele lá para os zumbis devorarem a criança, né? Então provavelmente a gente vai ver mais dessa criança aí nos próximos episódios. Mas não é só por isso que eles querem fazer essa analogia. Essas gêmeas fazem parte dos sussurradores, só que a loira tá muito traumatizada porque não queria entregar o filho e acabou sendo meio que, né, forçada a fazer isso. Então ela tá, trauma ali gigante, estressada e não consegue pensar nas coisas direito. A irmã dela, que é a ruiva, tá sempre conversando, foca, você não tá focada com a causa, você não tá determinada a fazer, né, a viver como uma sussurradora, no caso assim, tipo, não ter nome, vagar e ser livre, fazer o que quiser, não ter sentimentos, que essa é a maior filosofia ali da Alpha, né, dos sussurradores. Ela tem até ela repete ele como se fosse um juramento com o Beta no final do episódio, que remete muito a isso. No meio de tudo isso também, eu preciso comentar aqui que o Beta começa a desconfiar que a Alpha tá fazendo alguma coisa à noite, que ela saiu, fez alguma coisa fora do acampamento e ele não sabe o que é. Mas a gente vai chegar lá. No meio dessa missão de buscar novos guardiões, a loira se distrai e quase morre na mão de vários zumbis. O Beta salva ela, mas diz que vai punir quando retornar ao acampamento. Chegando no acampamento, ele coloca ela ali para ser morta e a Alpha não deixa. A Alpha leva ela para um lugar escuro e as duas conversam. A Alpha meio que perdoa ela e ela promete ser fiel à Alpha e tudo, agradece e beleza. Elas vão para uma nova missão, as gêmeas novamente, e aí a mãe do bebê surta e vai para cima da Alpha, porque nessa missão a Alpha tá junto, e aí a irmã gêmea dela acaba matando ela para defender a Alpha.
voltando para o acampamento, a Alpha conversa com ela e aí nós somos apresentados a Gamma, que é agora também mais uma parte importante dos sussurradores e é meio que a guarda pessoal da Alpha. Pela fidelidade, ela matou a própria irmã, tipo Caim e Abel, nessa pegada mesmo. Então eu já vejo uma analogia com relação a isso, e a Alpha diz, no meio do caos existe clareza, e aí chama ela de Gamma e tudo, e o Beta fica meio assim, não concorda muito, mas essa é uma personagem que já tinha sido anunciada lá no Comic Con San Diego, né, desse ano, então o público já esperava por isso, os fãs de The Walking Dead, e eu achei interessante ver como essas gêmeas são importantes para a história dentro da narrativa. Esse episódio foi curtinho, então já meio que vou concluir aqui o final do episódio, que é a Alpha se afasta mais uma vez, o Beta tá conversando com a Gamma e a Gamma fala que ela se afastou e o Beta vai atrás dela. Ele descobre que ela ainda sente falta da Lydia, porque ela tá meio que guardando coisas para ela, preparando um lugar para quando a Lydia voltar, algo do tipo. E aí ele descobre que a Alpha não matou a Lydia, como ela havia contado para todos os sussurradores. A Alpha não quer que ninguém saiba, porque na cabeça dela isso é uma espécie de fraqueza, né? Tipo, gostar ou amar a filha, já que o código dos sussurradores é não ter sentimento por ninguém. Então ela ainda sente falta da filha, se arrepende muito, tem um momento ali de desabafo e ela acaba conversando com o Beta e tudo. Enquanto isso está rolando um paralelo de que quando eles estavam lá com o Beta há 7 anos atrás, a Lydia saiu no meio da noite e a Alpha saiu atrás dela. E ela foi parar num lugar onde o Beta tinha proibido ela de entrar antes, né, de elas entrarem. Aí no meio do caminho a Alpha descobre que o Beta tinha alguém muito próximo dele. Essa pessoa aparece já zumbificada e a Alpha mata esse zumbi. No momento em que o Beta vê isso, ele vai para cima da Alpha e a Lydia grita, não, ela tá tentando te salvar, ela tá tentando te ajudar, porque não é mais a pessoa que ele amava. Aí a gente não sabe se é namorado ou marido do Beta, a gente não sabe se é um irmão ou se é um amigo mais próximo dele, fica isso no ar. Mas uma coisa bem legal é que depois a Alpha ajuda ele, encorajando ele a meio que seguir a filosofia de vida dela, né? Ali começa a grande amizade dos dois, e aí ele diz que não pode ir com a Alpha, porque não pode deixá-lo, e a Alpha diz que pode sim. E esse é o momento em que o Beta arranca a pele do seu ente querido ali, digamos assim, e aí a gente descobre que a pele que o Beta tá usando é dessa pessoa aí, que definitivamente agora tá com ele, ou pelo menos uma parte dessa pessoa. Isso é muito legal porque faz um paralelo entre as cenas que enquanto Beta e Alpha estão ali conversando sobre a Lydia, a gente está vendo a Alpha encontrando a Lydia, ou seja, é um paralelo bem interessante porque mostra o quanto a Alpha ainda gosta da sua filha, mas enxerga isso de uma forma ruim, né? Porque ela não queria sentir isso, né? E o Beta tenta ali falar que ela tem que esquecer, que, né, tipo, enfim, já era, Lydia já era. Só que a gente sabe que isso vai dar muito pano pra manga ainda lá na frente. A verdade é que os sussurradores voltaram, né? Ou pelo menos agora eles vão voltar. O final do primeiro episódio já mostra isso quando a Alpha vê a Carol. E também durante o episódio a gente vê o momento em que o satélite caiu e os sussurradores também viram, né? Como foi todo o primeiro episódio, mostrando de vários pontos de vista ali o satélite caindo. Eu gostei disso também. The Walking Dead tá bem gore, né? Tipo, eu já tinha falado isso na nona temporada, mas ao mesmo tempo a gente vê bastante camadas de personagens importantes. Então, esse episódio da Alpha é um episódio importante, sim, é uma construção muito legal que a gente está vendo num todo da personagem. É uma coisa que está acontecendo, uma coisa que eu estava reclamando muito aqui nas últimas temporadas, que eles não fizeram isso com o Negan, por isso que todo aquele brilho, toda aquela força do Negan foi se perdendo, porque justamente não teve episódios assim como está tendo com a Alpha. A gente teve muito isso com o Governador e deu para entender o Governador muito bem, tanto que para mim é um dos melhores vilões de toda a série. Com certeza teremos mais conflitos agora com os sussurradores daqui para frente, porque eles não vão deixar barato o time da Michonne, o grupo da Michonne ter ultrapassado a linha ali. Então, tô bem empolgado para saber o que vai acontecer. Estamos só no segundo episódio, né, dessa temporada que já começou muito bem. Agora eu quero saber de você, o que você achou desse episódio? Passou rápido, né? Eu achei que foi um episódio bem curtinho. Então eu quero saber também se você achou isso e diz também o que você sentiu e como que tá sendo essa 10ª temporada de The Walking Dead. Sua opinião é muito importante para mim. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha. Se não tá inscrito no canal ainda, ó, se inscreva e ativa as notificações porque tem vídeo aqui quase todo dia. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, porque a gente fala tudo lá primeiro. Muito obrigado por assistir este vídeo até aqui. Até a próxima.